Sabo, vamos finalizar nossos planos primeiro. No Rever desse ano nós vamos finalmente declarar guerra, certo? Contra os dragões celestiais. Enquanto a história de Wano é contada, o mundo à sua volta eclode com notícias que mudam os ventos do destino. Os revolucionários, que se envolveram num duelo contra almirantes em Marejoa, estão finalmente prontos para entrarem com tudo no enredo da obra. E hoje a gente vai entender por que o próximo arco de One Piece será o início da grande batalha entre o exército revolucionário e o governo mundial. Essa teoria foi elaborada pelo usuário do Twitter Joe Tree Schools Theories e eu acrescentei algumas coisas que são muito cabíveis e potencializam ainda mais essa ideia. E é aquilo, tá? Essa teoria é uma daquelas que ou você sai bolado porque sente que tomou spoiler, ou fica bolado se isso não for trabalhado dessa forma no roteiro, de tão interessante que é. Resumindo, é uma teoria muito bem conectada e muito boa. Então, vamos lá. Quer uma camisa com a estampa mais irada dos 7 mares? Cara, checa aí o primeiro link da descrição, nossa loja chapéusdepalha.com. Aprendemos pela primeira vez sobre o enredo do tráfico de armas em Dressrosa, quando nos é mostrado que a razão pela qual os revolucionários tinham ido até o país era para investigar esse tráfico. As armas enviadas desse porto estão apoiando guerras ao redor do mundo. Estamos aqui para acabar com isso. Naquela altura, o Sabo explicou o que eles descobriram. Dressrosa era o ponto central de onde as armas estavam sendo comercializadas para venda no mercado negro. No entanto, parecia que as armas estavam sendo produzidas em outro lugar. De onde elas estão sendo adquiridas? Hoje, a gente já sabe a resposta. Depois de Dressrosa, vimos Koala conversar com o Dragon relatando essas descobertas, afirmando que as armas pareciam conter um tipo especial de metal. Um metal especial chamado de licor de minério de ferro. E agora, ao que tudo indica, o licor de minério de ferro é, assim como o Kairosek, um mineral raro encontrado no país de Wano. Algo que chama muita atenção é essa menção feita por Otama. Ela está se referindo ao Dom e fala que lá, há uma área de mineração e uma fábrica de armas. E se as armas de Dressrosa tinham um licor de minério de ferro e elas vinham de Wano, logo é muito simples concluir que sim, o país dos samurais possui esse minério. Mais tarde foi explicado que as áreas de mineração e essas fábricas repletas de escravos estavam sendo usadas para produzir armas que eram negociadas em trocas de frutas Smiles produzidas por Caesar Clown. Essa foi a principal razão pela qual a CP0 veio para Wano. Após a queda de Doflamingo, eles não conseguiriam continuar fazendo comércio através desse intermediário e se viram obrigados a ter que ir negociar diretamente com Orochi de maneira pessoal, ou seja, o governo mundial também está diretamente envolvido com essas armas peculiares. Essa é uma cena em que podemos ver perfeitamente o envolvimento deles nesse esquema. E isso se conecta às palavras de Dragon após o relatório de Koala. Ele comenta que a queda da família Don Quixote teria efeitos de grande alcance. Inúmeros países se envolveram na rede de tráfico de armas e o governo mundial não poderia ficar parado agora deixando que isso arruinasse seu esquema. No entanto, pro pesar do governo mundial, as coisas não são tão fáceis de renegociar. Orochi estava confiante demais por ter o apoio de Kaido e exigia algo que eles, não podiam concordar em dar, simplesmente o Dr. Vegapunk. Não havia como o governo concordar em entregar um de seus ativos mais valiosos em troca de outro. A verdade é que uma mente como a de Vegapunk é muito mais valiosa que recursos como esse. Afinal, é através dela que instrumentos incríveis como a SSG podem ser criados. E depois dessa conversa entre a CP0 e Orochi, esse subplot simplesmente deixou de ter destaque e o foco se tornou completamente o confronto entre a aliança Mink Pirata Ninja Samurai contra os Piratas das Feras. Mas é impossível que essa trama tenha terminado por aí. Temos os revolucionários, diversos países ao redor do mundo e o governo mundial envolvidos nisso, como um grande laço preparado para juntar todas essas frentes. E é no capítulo 1028, e um detalhe ali fora de contexto, que esse assunto volta à tona. O CP0 da Chapeleta de Coco recebe a seguinte mensagem: na improvável derrota de Kaido, foi decidido que o governo mundial irá anexar o independente país de Wano. Basicamente, invadir essa terra e achar sua bandeira nesse local, transformando esse lendário território em mais um sob a jurisdição do governo. Mas aí entra a questão: por que eles só invadiriam se o Kaido fosse derrotado? E bem, é simples. Porque se ele vencer, eles esperam manter esse negócio com ele, algo que poderia ser positivo para ambos. E Wano é a fonte das armas que eles tanto querem. E eles querem tanto essas armas, para travar a grande batalha contra Monkey D. Dragon,
cuja influência está cada vez maior. E como a gente pode ver nesse painel, a influência dele está tão grande que a própria imagem dos revolucionários já inspira revoluções ao redor de todo o mundo, provocando a queda de vários e vários reinos e países. Essa mesma implicação pode ser encontrada novamente num dos capítulos mais recentes, o 1044, no qual os Gorosei parecem, preocupados ali por terem enfurecido Kaido. Isso provavelmente ocorre porque agora eles arruinaram sua perspectiva de um acordo renegociado. E olha só que interessante, parece que antes dos eventos de Wano realmente começarem, o Kaido também estava se preparando para renegociar esse acordo com o governo mundial. Embora do Flamengo tenha caído, parece que o Yonkou já tinha um intermediário substituto em mente. E essa fala do King aí é muito pertinente nesse ponto. Algo que muitos de nós simplesmente deixou passar batido. Sem o Doflamingo, você sabe quem é o nosso próximo parceiro de negócios, não é? Ele tanto poderia se referir diretamente ao governo mundial ou a um substituto para o Joker. Outro personagem que tem envolvimento com fábricas, metais, negócios e apesar de não se comparar com o Doflamingo, também é um vilão que pode voltar ativa. Esse substituto será o Apoo. Nas histórias de capa, o usuário da Bakubaku no Mi se tornou um magnata dos metais. O Apoo tem até o título de nobre concedido a ele por causa de seu sucesso em iniciar um negócio na fabricação de brinquedos usando uma substância feita com sua habilidade, conhecida como o Apoo Metal. E é isso mesmo que você ouviu. O cara recebeu novamente o título de nobre, alguém que pode sentar lá na mesinha exclusiva do Reverie, simplesmente por ter feito sucesso com a produção de um novo metal feito para brinquedos. E pois é, mano, isso é estranho pra caramba. É muito suspeito. E aí, a gente volta lá pra Marejoa. No Reverie, a Vivi questionou como o Apoo havia recuperado seu status de nobre e o personagem mais fedido de One Piece responde rindo, mano, dizendo assim: kkkk, interessante, não é? Meio que deschavando e sendo bem sarcástico. E sim, isso na real é bem interessante. Administrar uma fábrica de brinquedos de sucesso dificilmente parece algo para tornar alguém nobre. Para quem não se lembra, o Apoo era o rei do reino de Drum, então ele era oficialmente um nobre. Depois de ser esculachado pelo Luffy, ele ficou na bad máxima e o Dalton foi elegido por voto popular para ser o novo rei da região, que teve seu nome mudado de reino de Drum para reino de Sakura, que são aí, as folhas de cerejeira. E o Dalton, inclusive, tá até aí, no Reverie também, que coisa linda. Depois disso, o Apoo começou a ganhar muita grana, notoriedade com a habilidade de sua fruta e fundou um novo reino chamado Black Drum Kingdom, o que continua sendo muito estranho para justificar ele ter recebido um título de nobre, visto que esses títulos aí, são passados de geração em geração por famílias muito importantes há muitos séculos. Então, qual seria o motivo real dele ter recebido esse título e ter reagido de forma tão sacaninha quando questionado pela Vivi? E você já deve ter ligado os pontos aqui. O Apoo não recebeu seu título de nobreza devido ao seu sucesso com uma fábrica de brinquedos, mas sim por usar o Apoo Metal para comercialização de armas para o governo mundial. Isso quer dizer que a fábrica de brinquedos, algo que parece tão inocente e infantil, é uma cobertura, uma máscara para a verdadeira função de suas indústrias: produzir armas. E eu achei esse contraste muito interessante, porque além de casar bem com a personalidade descabida de ética do Apoo, é algo que faria um paralelo com a própria Dressrosa enquanto comandada por Doflamingo. A região naquela época era conhecida como o país do amor, da paixão e dos brinquedos. E qual era a verdade por trás desse disfarce? Exatamente, ela era o país central do maior tráfico de armas de todo o mundo. O Apoo seria um substituto perfeito para o Doflamingo, apesar de não ter tanta grife assim, como intermediário nessa rede de tráfico. Ele é um nobre, então ninguém vai questioná-lo e ele já tem todo um negócio montado como cobertura para o comércio de armas, um verdadeiro esquemão. E essa excelente observação nos leva à conclusão, e para isso a gente precisa voltar ao início. É importante lembrar que a investigação dessa rede de tráfico de armas foi a principal razão pela qual os revolucionários estavam em Dressrosa, e é do seu interesse garantir que esse tráfico seja totalmente desmantelado. Já sabemos que o Dragon inicialmente planejou que o Reverie fosse o palco na qual ele declararia uma revolução aberta contra os dragões celestiais. Mas isso não funcionou. E que melhor maneira alternativa de fazer essa declaração do que desmantelar essa rede de armas? Parece muito provável que os revolucionários estejam fazendo um movimento agora enquanto estamos em Wano.
ou logo após o arco, para impedir que o governo mundial mantenha o controle da fonte de armas. Isso representaria uma vitória de enorme significado antes da batalha final e a fagulha para o maior confronto do mundo, o combate envolvendo o governo, revolucionários e piratas finalmente iria começar. E como a gente pode ver, parece que o governo mundial não vai esperar para ver se o Kaido será derrotado ou não. Eles já pensam que o acordo é irreparável, então faz mais sentido que eles se movam para assumir o controle exclusivo da fonte, se movam para conquistar o Wano. Mesmo que uma frota invasora seja repelida, eles provavelmente não desistirão, afinal, eles têm muito o que ganhar caso dominem esse país. E se eles encontrarem uma maneira de renegociar o acordo com o Kaido, Dragon provavelmente tomará medidas para garantir que isso não aconteça. E ainda há 2 pontos para conectar o Appu nessa trama. Primeiro, de volta à ilha de Drum, tivemos um flashback em que o Appu zombou de países derrubados pelos revolucionários, tendo aí, um desprezo direto ao Dragon. E não seria irônico que o seu novo reino, que seu esquemão, seja arruinado pelo mesmo homem que ele menosprezou? É muito provável que esse painel aí, não exista à toa. E o segundo, um acréscimo meu que não podemos deixar de passar no capítulo 956, intitulado Big News, inclusive muito importante para a história de One Piece, temos notícias fundamentais sendo espalhadas pelo mundo. Uma morte, uma tentativa de assassinato e algo bizarro que aconteceu com o Sabo. E como se não bastasse, na última aparição de Morgans, num painel bem mais deschavado ali que o normal, vemos que Appu contacta o verdadeiro Big News porque ele tem uma notícia quentíssima vazada. Exato, no mesmo capítulo que vemos os revolucionários nervosos com a notícia incerta de Sabo. Só que pra mim, é praticamente impossível que o Sabo tenha encontrado seu fim lá. Não faz sentido o Luffy perder mais um irmão e principalmente em off-screen. E aí eu me pergunto, se tudo mencionado nesse vídeo realmente fizer sentido, também não faz sentido que o próprio Sabo tenha tentado fazer algo com o Appu, visto toda essa questão do comércio de armas? E aí eu pensei, será que no caos de Marejoa o Sabo conseguiu sequestrar o Appu como parte de um plano improvisado, mas ainda não conseguiu contactar os revolucionários? Pelo que parece, essas notícias sobre o Reverie saíram antes da notícia que o Appu irá transmitir ao Morgans. Logo, pode até ser uma notícia relacionada às suas fábricas ou um código para os revolucionários entenderem que Sabo está bem. Será que a mensagem que o Appu deu é uma mensagem forçada pelo Sabo que de alguma forma pode o ter sequestrado? Poderia até mesmo ser o Sabo forçando o Appu a revelar todo o esquema absurdo de tráfico de armas cujo governo mundial está envolvido. Dessa forma, a fim de fragmentar a moral dessa instituição e trazer uma notícia absolutamente bombástica para todo mundo. Levando em conta tudo que vimos nessa teoria, é provável que essa notícia dada pelo Appu possa estremecer para sempre o universo de One Piece e esquentar o confronto iminente entre os revolucionários e o governo mundial. A trama do tráfico de armas pode ser o gatilho para o primeiro conflito pós-Wano, um mini arco tal qual o Reverie, por exemplo, onde veremos a luta entre os revolucionários e o governo mundial tendo início. Isso pode ocorrer em qualquer parte do mundo ou, como mencionado, no próprio país de Wano, e dessa forma já conectar ali também os big players como os próprios chapéus de palha. O governo mundial provavelmente se moverá para assumir o controle da região, e isso é algo que os revolucionários tentarão evitar. E em relação ao Sabo, eu acho que ele pode muito bem ter improvisado esse plano aí supremo que eu falei, e as notícias mentirosas sobre sua morte sejam na realidade uma forma de afetar diretamente os revolucionários, uma notícia fake passada pelo próprio governo mundial. Mas como o Sabo não é nada bobo, já tomou uma medida para informar aos revolucionários que essas notícias eram falsas, além de possivelmente ter feito a própria mídia, que parecia a favor do governo mundial, se virar contra eles, lançando o feitiço contra o feiticeiro e explanando para todo mundo o esquema do tráfico de armas. Seria matar 2 coelhos com uma cajadada só, seria informar aos revolucionários que ele tá bem, e também explanar o governo mundial, a verdadeira faceta dessa instituição para todo o mundo. E claro, eu falo isso confiando muito no Morgans Big News e na imparcialidade que ele já demonstrou ter. Algo assim, com certeza, seria uma notícia quentíssima para se espalhar pelo mundo, e eu acho que a conexão
entre o Morgans, entre o Sabo, entre o Dragon, entre o Apu e o governo mundial, além dessa questão do metal, casa muito bem. E sim, haverão notícias muito quentes relacionadas a tudo isso. E essa aí foi a teoria, meus queridos. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu, inclusive, mano, já é meu headcanon. Pra mim, essa questão do Sabo aí é verdadeira, é verídica, já aconteceu. O Apu, de alguma forma, tá ali sendo forçado a passar essas mensagens e vai trazer, mano, questões quentíssimas e bombásticas pra esse mundo. Vai ser uma doideira, eu quero demais ver isso acontecer. E o Sabo também, né, que é um cara muito legal, a gente já gosta muito. Subiria ainda mais no nosso conceito, porque um movimento desse seria digno de um gênio. E é o que o Sabo deve ser, e é o que o Sabo é. O moleque é brabo mesmo, o maluco é sinistro. Então é isso, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e também checar o primeiro link na descrição, é a nossa loja aí, mano, nossa loja cheia de produto bacana, tá bom? E muito obrigado por me acompanhar aqui mais uma vez, tamo juntasso e até o próximo vídeo. Valeu!